Olá, este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Bom, de acordo com um levantamento realizado pelo Banco Central entre 2008 e 2013, o preço dos imóveis no Brasil teve um aumento de 155%, o que não é, claro, uma boa notícia para quem está buscando comprar uma casa ou um apartamento. No entanto, essa situação está começando a melhorar. A variação anual do preço médio dos imóveis no país registrou em julho uma desaceleração pelo 8º mês consecutivo, segundo o índice FIPESAP, que acompanha o comportamento do mercado imobiliário de 16 cidades brasileiras. Os aluguéis também chegaram às alturas. Em Recife, por exemplo, de janeiro de 2012 a março de 2013, os aluguéis aumentaram 17%, que foi a maior alta entre as capitais brasileiras, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em Belo Horizonte, a alta foi de 15%. Já no Rio de Janeiro, de 14% e em São Paulo também de 14%. Será então que estamos em um bom momento para comprar uma casa ou um apartamento no Brasil? Ou talvez seja melhor esperar um pouquinho? E para alugar uma boa hora? Qual a situação do mercado brasileiro atualmente? E as perspectivas futuras? Os preços vão cair ou não? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio Pascoal Santiago, diretor jurídico e de avaliação de imóveis da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, Renata Reis, supervisora da área de assuntos financeiros e habitação do Procon de São Paulo, e Fábio Galas, produtor de eventos. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Está pensando em comprar um apartamento? Já teve problemas na hora de comprar ou alugar um imóvel? Então aproveite para tirar as suas dúvidas. E participe dessa conversa mandando as suas perguntas e os seus comentários para o Facebook e para o Twitter do canal Futura. Ou ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Pascoal, qual é a situação atual do mercado imobiliário aqui no Brasil? O mercado imobiliário como um todo no país, ele vem passando por um ajuste. Tivemos aí um período de alta de 2009, 2010 até 2012 e inevitavelmente esse ajuste viria e nós estamos passando exatamente por ele agora. O que provocou essa alta nos últimos anos, Pascoal? De fato, são dois fatores principais. Primeiro, uma recomposição de preço, porque os imóveis vieram sofrendo quedas constantes, ao ponto que em 2006 se comprava um imóvel popular pelo preço de 2, 3 automóveis populares. E chegou esse disparate. Então, com infraestrutura e investimento, também com linhas de crédito mais atrativos, né, se investiu mais e a gente viveu esse momento 2009, 2012 de grande alta. O Fábio, que está aqui com a gente, comprou recentemente um apartamento, né, Fábio, mas encontrou alguns problemas nesse caminho, né? Como é que foi essa história, Fábio? Basicamente, eu comprei uma unidade, um imóvel, apresentei toda a documentação que me foi exigida, cumpri com as exigências da construtora e não recebi as chaves até hoje. Quer dizer, esse é um problema comum, Renata, que o Fábio passou? Depois eu vou querer saber mais detalhes, como é que está esse processo, mas esse é um problema comum? Exatamente. Hoje a gente verifica realmente que as construtoras não conseguem trabalhar com alguns problemas gerados com pós-venda. Muitas vezes isso nasce ali na oferta do imóvel mesmo, onde infelizmente não há uma análise de crédito apurada, não se verifica realmente se o consumidor consegue cumprir todas as exigências do banco, do agente financeiro. Muitas vezes o consumidor entrega documentos, esses documentos não chegam a tempo no agente financeiro, no prazo em que as empresas têm para fechar o financiamento. Então hoje é muito importante até essa atuação do corretor, daquele que recebe o consumidor no estande, para que ele tenha realmente um papel mais ativo para realmente impedir ou até, digamos assim, amenizar esses problemas gerados, como o do Fábio aqui, que foi colocado nesse momento. Você não recebeu a unidade até hoje, mas parece que eles no início entregaram a unidade errada para vocês, né? Vocês foram lá e comunicaram à empresa e a partir daí seus problemas começaram, não foi, Fábio? Exatamente. Eles, no contrato, na promessa de compra e venda, eles me ofertaram um imóvel superior ao que eu tinha adquirido. Eu devolvi o imóvel, tentei ser o mais correto possível e a partir desse momento, até hoje, eu não recebi a minha unidade.
Pascoal, está na hora de comprar no Brasil? Não existe hoje mais espaço para especulação. E como ainda nós temos um crédito abundante, eu entendo que ainda assim é momento de comprar. Estamos passando por esse ajuste, mas existem boas oportunidades no mercado e eu tenho certeza que sempre a gente consegue achar um que adequa a nossa necessidade de acordo com o crédito e a necessidade própria de comprar. Né? A hora de comprar é a mesma hora de vender ou isso tem variação? Às vezes não é tão bom para comprar, mas está na hora de vender? Não, sempre. Quem precisa vender para comprar uma outra unidade, tanto faz. Né? A mesma alta, a mesma baixa, a retração, ajuste, ele está no mesmo momento. Então ele vai sanar aquela necessidade dele. Mas quem precisa de vender, ainda o momento é excelente. Né? Porque depois desse ajuste, depois desse assentamento mesmo do mercado, eu acredito que os preços vão ficar mais estáveis e o momento ainda de vender é esse. Renato, o Fábio comprou um apartamento na planta. Essa é uma boa dica para quem está procurando imóvel? Comprar na planta pode ser uma solução ou às vezes é melhor procurar um imóvel usado mesmo? É capaz de você ter menos problemas? Então, todo tipo de aquisição de imóvel ele vai ter digamos, um diferencial, um problema específico. A questão do imóvel na planta é justamente que o consumidor ainda não tem o imóvel pronto, há um risco realmente de como ocorreu com ele, se deparar com um problema no atraso, na entrega do imóvel ou mesmo a não entrega. É fácil financeiramente, porque hoje o consumidor vai conseguir pagar parceladamente o sinal, ele não vai ter que, por exemplo, dispor imediatamente de um financiamento imobiliário, como nos programas habitacionais, onde você pode, já desde a aquisição na planta, ter o financiamento garantido, dependendo do crédito do agente financeiro, mas é importante o consumidor verificar qual é o seu momento. Por mais que haja aí uma desaceleração de preços, né, que o mercado seja mais propício para essa aquisição, tem regras básicas que o consumidor tem que observar, porque é um contrato muito complexo. Ele não pode ser, infelizmente, hoje fechado de impulso. Ele tem que pesquisar o imóvel, pesquisar as características da construtora, verificar se ele atende às exigências do financiamento, do banco, e ainda assim acompanhar com atenção depois o pós-contratual, porque hoje a gente verifica várias irregularidades nos contratos, como aplicação indevida de reajuste, as empresas hoje fixam reajuste mensal para contratos que poderiam ter um reajuste somente anual, jogando uma parcela fictícia para cumprir um requisito da lei. E quando as corretoras, então, quando as construtoras, não cumprem esse contrato, o que se faz? O primeiro passo é procurar a construtora para questionar a irregularidade. Não havendo solução, partir realmente para a pesquisa junto ao órgão de defesa do consumidor para avaliar o problema. E depois, numa última instância, aí sim recorrer ao Poder Judiciário. É muito importante que as construtoras hoje trabalhem com esses problemas. A gente sabe que, por exemplo, num problema de atraso de entrega do imóvel, o imóvel não vai surgir de repente do chão, do nada. Mas é importante que seja apresentada uma medida conciliatória para esse consumidor. Mas a gente se depara com várias irregularidades no mercado. É empresa que cobra IPTU sem entrega das chaves, cobra condomínio, né? E esses valores só podem ser cobrados após a entrega das chaves. O consumidor não pode ser punido pelo não cumprimento da oferta pelas construtoras. Fábio, que meios você procurou para resolver esse problema da não entrega da unidade que você comprou? Por enquanto eu procurei somente a construtora, estou tentando um acordo amigável, mas sem sucesso até o momento. Eles têm respondido às suas solicitações? Como é que tem sido isso? Eles pararam de responder o meu contato, tanto por e-mail quanto por telefone, e teve até um funcionário que foi irônico, me orientou a procurar os meus direitos na justiça. Essa situação, né, Pascoal, é uma situação que mostra, como você colocou até no início do programa, a importância do papel do corretor, né, que trabalha, no caso o Fábio comprou a unidade num feirão de imóveis, mas tem aquele corretor que fica no estande, né, isso no caso do imóvel que é comprado na planta. O corretor tem um papel importante nessa negociação, né? Inclusive só podemos falar em intermediação imobiliária com corretor de imóveis, né? O que há um dinamismo no mercado hoje tremendo, sabe? Entre o primeiro contato com o imóvel, seja ele virtual ou mesmo por intermédio do corretor, até o fechamento, o que antigamente se tinha entre 180 dias, hoje 60 dias no máximo, entre a decisão da família.
Então, o profissional corretor de imóveis é o único profissional capaz de dar toda essa assessoria, de acompanhá-los não só no fechamento, mas no pós-fechamento, né? Existem tributos, impostos que incidem sobre a negociação imobiliária, que o corretor dá essa assessoria. A própria vistoria na hora de receber o imóvel, o corretor de imóveis, ele tem uma visão isenta daquele imóvel. Então, ele é o único profissional capaz, de fato, de dar essa assessoria ao comprador. E uma coisa interessante, o mercado mudou tanto que até as linhas de crédito mudaram. E o corretor, ele tem essa expertise para te orientar, de acordo com a sua renda, ali o melhor crédito que você pode pleitear e o imóvel que atende a sua família. Agora, a gente tem também uma questão aí, a gente está falando de imóveis residenciais, mas também tem os imóveis comerciais. Existem muitos problemas, Renata, em relação à compra de imóveis comerciais? Geralmente os órgãos de defesa do consumidor, eles não tratam essas relações comerciais, né? Porque tendo em vista aí o imóvel ser voltado realmente para aquisição de renda, de rendimentos, ele não figura normalmente com uma relação de consumo. Já é uma outra instância, né? Sim, sim, mas é muito importante que, mesmo nesses casos, quem tem a intenção de comprar o imóvel e depois transformá-lo num ponto comercial, ele tem que verificar questões básicas, como a lei de zoneamento, se realmente é possível trabalhar com aquela atividade comercial no local onde ele vai adquirir o imóvel. Então, ele tem os mesmos cuidados iniciais que um consumidor, mas tem que se preocupar depois, futuramente, com aquela atividade comercial que ele vai exercer, com as autorizações do poder público, enfim, de uma forma geral. A alta dos imóveis no Brasil também atingiu as áreas comerciais, né, Pascoal? Inclusive, o comercial, ele volta mais para uma locação não residencial, né? Porque ele, em vez de imobilizar ali o seu capital, ele prefere, às vezes, optar por uma locação e aquele capital que seria destinado à aquisição do imóvel, ele gira como capital dele para trabalho, né? Então, assim, a procura aumentou muito, então a locação também subiu. A questão do aluguel também acompanhou a alta, né? Claro, a valorização puxa o aluguel, porque se a gente chegar aqui um coeficiente de locação, em média 0,5, 0,6 é o retorno de um investimento, né? Então, algumas pessoas procuram imóveis para aquisição destinados à locação. Então, ele espera um retorno entre 0,6 e 0,7, sendo 0,7 muito bom, inclusive. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, né, uma área nobre aqui da cidade, aluguéis que custavam R$5 mil, hoje chegam a custar R$25 mil. Né? A gente pode prever que esse preço vai baixar? A locação, o mercado imobiliário como um todo, ele está sujeito à oferta e demanda, né? Eu acredito que vai sim ajustar, vai retrair um pouquinho, porque à medida que o pessoal for se ajustando, as unidades disponíveis para locação vão aumentar e isso força o preço a retrair um pouco. Fábio, a gente falou aqui de programas, né, de incentivo, financiamento, até programas de habitação como Minha Casa Minha Vida. Você comprou esse imóvel por meio desse programa e em algum momento a construtora ou o programa atrapalhou essa negociação com vocês? Sim, eu comprei o imóvel através de um programa, uma linha de crédito do governo, e a construtora, não sei por qual motivo, tentou bloquear isso, não permitindo com que eu fizesse o uso do programa de incentivo do governo. Quer dizer, isso é completamente equivocado, né, Renata? Essa relação, né, da construtora interferir, né, no programa? Exatamente. Eu quero até puxar um comentário muito interessante do Pascoal, que hoje o tema da cobrança da corretagem tem sido destaque nos órgãos de defesa do consumidor justamente pela falta de todo esse detalhamento que ele colocou em relação à prestação de serviço, acompanhamento. Isso que leva o consumidor a questionar. E até mesmo essa falta de orientação, no caso do Fábio, quando ele foi realmente passar pelo programa, que pelo contrário, a empresa ela tem que ter uma atitude proativa de auxiliar o consumidor, de não colocar nenhum entrave, de liberar documentos, inclusive a demora na eventual liberação desses documentos para que ele pudesse fechar o contrato, por exemplo, a cobrança de multa, o reajuste do saldo devedor em função dessa demora gerada pela construtora, é um ônus que fica a cargo da empresa. Ela deve arcar com essa diferença junto ao agente financeiro se realmente ela propiciar ou gerar algum obstáculo que impeça ou demore aí a liberação do financiamento. Você sabia desses detalhes, Fábio, dessa obrigação da construtora com a qual você negociou? Sabia. Inclusive, eu estou até surpreso, parece que deve ser uma rotina, foi exatamente o que aconteceu comigo.
Esse caso é uma rotina então, né, Renata, como você diz? Infelizmente, porque o consumidor é atraído pela oferta, pela promessa de que vai ser liberado o financiamento na forma do programa e, pelo contrário, não consegue, há entraves, a empresa não consegue justificar por que ela demora na liberação. Então, o consumidor tem que reclamar, tem que o órgão de defesa do consumidor, e, inclusive, a gente tem que interagir junto ao agente financeiro, responsável aí pela liberação do financiamento, para verificar se a empresa realmente entregou os documentos, aonde está aí o problema, se é junto ao banco, junto à construtora. Que dicas a gente pode dar, Pascoal, para quem está procurando comprar um apartamento agora? Ou uma casa, né? O seu imóvel próprio? Aproveitando até o momento, o corretor de imóveis. Você tem que ter um corretor de confiança. Você tem que ter um bom médico amigo da família, um bom gerente de banco à sua disposição e um corretor de imóveis, né? Porque a questão maior na hora de comprar são as informações à disposição do cliente. Uma das coisas que algumas construtoras fazem, até mesmo para atrair a sua clientela de forma errada, é colocar os subsídios que são ofertados pelos planos como regra geral. E não é isso que acontece no dia a dia, na negociação, porque existe uma classificação, existe uma... cada pessoa está numa faixa de renda, cada pessoa tem um perfil e isso não é a regra, né? Então, o corretor de imóveis, ele é que vai te orientar na hora da compra. Olha, esse imóvel vai te atender, o seu perfil de compra é esse, o seu poder de endividamento é esse, essa linha de crédito vai te atender, esse imóvel vai atender a sua necessidade, da sua família. Essa região que você está procurando não é a melhor região. Nós estamos com infraestruturas aqui em regiões próximas que vão trazer uma valorização a médio prazo para você, sem especulação, valorização de fato, real. E é um bom investimento, porque imóvel, desde a época do meu avô, é um bom negócio. Só que com esse dinamismo que eu disse anteriormente, pra você ter uma ideia de como é que a coisa mudou tanto. Os planos habitacionais eram em média de 30 anos. Só que a forma de liquidação dele era mais complicada. Hoje você consegue liquidar um contrato com 3, 4, 5, 1 ano, de forma como se estivesse fazendo um novo contrato, exaurindo completamente aquele que estava em vigor, exatamente pelo perfil, porque a sociedade mudou. A gente tem até uma pergunta aqui do Crispim Barros, via Facebook, ele diz o seguinte, nesse sentido que você está falando, né? Caso a pessoa queira pagar o financiamento, quitar a dívida, o mutuário terá desconto? Isso acontece nas negociações normalmente? Depende, porque é o seguinte, o que acontece depende da linha de crédito dele. O que acontece? A maioria das linhas de crédito, a pessoa paga os juros na prestação. O saldo devedor, ele não tem juros incidentes sobre ele. Então, se você financiou um imóvel de 150 mil, deu uma entrada de 50 mil, pagou 2 anos, a prestação ela pode ser decomposta de capital, juros e amortização. Então, quando você for liquidar, provavelmente, aquele saldo devedor que está lá, ele não teve juros sobre ele. Então, não tem como falar em desconto, ok? Agora, se a linha de crédito incide juros no saldo devedor, aí sim falamos em desconto, né? A gente tem uma situação hoje em dia, né, que é também a compra dos imóveis pela internet, né? São muitos sites, até para alugar mesmo imóveis, casas, apartamentos disponíveis na internet. O consumidor também, o comprador tem que ficar atento, né, Renata, nesses anúncios? Super atento. É um contrato muito complexo para fazer uma compra, não é aconselhável. O consumidor ele teria que visitar o imóvel, muitas vezes ele não é um profissional habilitado, levar um profissional da sua confiança, um encanador, eletricista, verificar as condições do imóvel, né, fazer uma análise com a ajuda do corretor, né, como foi bem colocado aqui, quais são as melhores condições da infraestrutura. Então, comprar ou fazer essa aquisição de modo remoto, de modo virtual, é extremamente perigoso, não é aconselhável. Fábio, tem quanto tempo que você comprou o imóvel e quanto tempo que você está passando por esse problema? Aproximadamente 3 anos. 3 anos. Já cheguei a entregar a documentação 2 vezes, toda a documentação, e não consigo uma solução para o meu problema. Hoje em dia vocês moram de aluguel ou apartamento próprio? Na verdade, esse imóvel é do meu pai. O meu pai teve de alugar um segundo imóvel, já que ele não consegue o apartamento dele. Quer dizer, é um outro problema, né? Você continua, além do financiamento que você paga nesse apartamento, você tem que continuar pagando o aluguel, né? Sim, eu pago o condomínio. O detalhe é esse, eu pago o condomínio do imóvel que eu adquiri, mas não recebi as chaves.
Quer dizer, Renata, é aquela situação que ela colocou, né? Isso está totalmente errado. Você já chegou a questionar esse valor do condomínio que você paga sem estar morando no prédio? Não, não cheguei a questionar. Quer Não dizer, atrasei agora nenhuma ainda. Sim, nesse caso ele ainda pode agregar, ele tem que solicitar, o consumidor, no nosso entender, tem o direito de congelamento do saldo devedor, até que seja liberado o financiamento, porque enquanto há essa demora, por incrível que pareça, a construtora continua reajustando o saldo devedor. Tem direito à devolução do valor pago pelos condomínios, por IPTU, qualquer outra despesa extra, e também dos aluguéis que ele está tendo que pagar até que a chave seja efetivamente entregue. A empresa tem que comprovar que ela não tem nenhum ônus ou culpa nessa demora. Não havendo essa comprovação, ela tem que assumir esse ônus e tem que reembolsar o consumidor. Pascoal, a gente está chegando, infelizmente, ao fim do nosso programa, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Você deu dicas para quem quer comprar um apartamento, para quem quer alugar. Que dicas que você dá nesse momento do mercado imobiliário aqui no Brasil? Quem está procurando uma locação hoje, nós temos que lembrar que, em média, as locações residenciais, pela Lei 8245 de 91, que é a Lei de Locações Urbanas, elas são em média de 30 meses. Então, você tem que pensar ali, olha, eu trabalho em determinada região, a minha família mora em outra região e eu preciso de locar. Primeira coisa, localização, porque você vai ficar vinculado ali inicialmente 30 meses. Né? Também a questão do preço, que, como eu disse, nesse momento está começando a ter mais ofertas. Então, você consegue na mesma região, na mesma localização, buscar 2, 3 tipos de preço diferentes. E outra, a locação também ela é temporária. Né? O proprietário, em alguns momentos definidos em lei, ele pode retomar aquele imóvel. E a pessoa também tem que ter sempre um plano B. Então, a locação é importante. Lembrar que é temporária, 30 meses, localização, preço justo. Lembrar que existem outros encargos locatícios, como água, luz, condomínio, IPTU, que pode ser transferido, né, via contrato. O próprio caso do seguro incêndio. Então, ele tem que lembrar que, no final, o valor é um pouquinho acima do aluguel, fazer um orçamento, uma despesa doméstica interessante, nunca ultrapassando 30% da sua despesa, até porque ele quer comprar um imóvel posteriormente e, se ele empatar toda a sua despesa ali, vai ficar mais difícil, né? Renata, essas questões imobiliárias, né, do mercado imobiliário, são muito procuradas, são muito acessadas no PROCON? E que dicas você dá aí para o consumidor ficar atento, para o comprador ficar atento? É realmente um problema de destaque, principalmente porque muitas vezes há problemas na fixação do reajuste. É importante que no momento da elaboração do contrato as partes convencionem qual o índice que vai ser utilizado como reajuste para que não haja depois aí um aumento irregular. O consumidor pode ainda questionar, no caso o locador, o locatário, o inquilino, a cobrança de taxas como elaboração de contrato, pesquisa cadastral. São taxas administrativas, elas devem ser suportadas pelo dono do imóvel. E prestar atenção em relação à caução. Não pode exigir mais de uma modalidade. E o consumidor tem que, no caso o inquilino, tem que, aí, por acordo, determinar qual o tipo, né, de caução ele vai poder ali ceder, no caso. Seja uma caução, seja um título de capitalização, seja o seguro fiança, seja o fiador. Então, é muito importante que isso seja convencionado antes. Na falta de qualquer determinação nesse sentido, ele pode depois até procurar um órgão de defesa do consumidor nos casos em que a administração é feita por uma imobiliária, porque aí entende-se que há uma prestação de serviço da imobiliária que tem que fazer essa interface, interagir entre as partes para regularizar qualquer tipo de cobrança indevida, ou falta, ou omissão do próprio contrato. Fábio, e agora o que você pretende fazer depois de todas essas informações? Você vai agir de uma forma diferente nessa relação? Com certeza. Primeiro eu queria agradecer o espaço aqui, acho que foi uma excelente oportunidade, não só para me orientar, mas também contribuir para quem está na ponta da corda, em ter maiores informações, conhecer melhor o processo e não cair na mesma armadilha que eu caí. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, os esclarecimentos. Fábio, obrigada por compartilhar aí com a gente a sua história. A gente tem mais algumas perguntas aqui, infelizmente a gente não tem tempo para responder, então eu queria agradecer você de casa pela sua companhia, pela sua participação. A gente espera você aqui amanhã às 2h30 da tarde, ao vivo, e nas nossas reprises à 00:30 e às 7h30 da manhã. E a qualquer hora do dia no site do Canal Futura. Uma boa tarde para você, até a próxima. Tchau!